Para quem não me conhece, eu sou a Clara Teixeira, sou uma das fundadoras da Diversifica, consultora especializada em gênero e comunicação inclusiva, mas gosto de me apresentar também enquanto mulher, bissexual, né? Esses atravessamentos de gênero, sexualidade, vão trazer especificidades para a nossa vivência e também trazer um pouquinho para vocês da minha trajetória, de onde eu venho, para onde eu vou, né? Atualmente eu sou coordenadora e professora também na pós-graduação em Diversidade e Inclusão nas Organizações, que é uma pós-graduação oferecida pela Diversifica em parceria com a HSM University. E na minha trajetória, eu fui graduada, né, eu me graduei em Publicidade e Propaganda, sou mestre em Artes pela UFMG, e tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em desenvolvimento de formadores pela Universidade de Tampere, na Finlândia. Aqui estão os meus contatos, LinkedIn, Instagram, fiquem à vontade para me contactar e a gente continuar esse papo também nas redes, que eu gosto muito de trocar por lá. Bom, para a gente começar a falar, então, da Lei Emprega Mais Mulheres, eu acho importante trazer alguns dados que falam da realidade das mulheres no mercado de trabalho. Ah, perdão, vou fazer minha autodescrição, antes que a Samara me chame a atenção aqui pelo WhatsApp. E com razão. Bom, acessibilidade é importante, então eu vou me descrever para que todas as pessoas possam acompanhar o conteúdo, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, encaracolados, mais ou menos na altura do queixo, eu uso meu cabelo de lado, sou uma mulher branca, tenho sobrancelhas também escuras bem marcadas, uma boca grande, uso óculos, tenho algumas tatuagens aparentes, tenho um piercing no septo, no nariz. Hoje eu estou com alguns acessórios prateados e um blazer preto, acho que é isso que vocês conseguem ver, e no meu fundo é um fundo branco com algumas plantinhas que vocês estão vendo aqui na minha casa. Bom, então muito prazer para todo mundo. Agora sim, a gente entra aí nos dados para mostrar um pouquinho da realidade das mulheres no mercado de trabalho e a gente entender a necessidade e o que a Lei Emprega Mais Mulheres traz de possibilidades para nós, né? Bom, primeiro eu queria chamar a atenção para esse dado da FGV, que é um dado que mostra como que as mulheres ainda estão buscando espaço, estão lutando por espaço no mercado de trabalho, né? Apesar das mulheres serem as mais que terem um nível maior de estudo, né, o próprio IBGE já demonstrou em outras pesquisas que o número de mulheres no ensino superior é maior que o número de homens no ensino superior, ainda assim, a nossa participação no mercado de trabalho é 20% inferior à participação dos homens. Isso quer dizer que, mesmo a gente se preparando, mesmo a gente buscando ocupar mais esses espaços, ainda há uma estrutura patriarcal que diz quais são os lugares em que os homens devem estar e quais são os lugares que as mulheres devem estar. E definitivamente o mercado de trabalho e os espaços de poder não são os espaços ditos como espaços femininos. É por isso que há uma luta para essa equidade de gênero ainda vir a acontecer, e eu já adianto para vocês que a Lei Emprega Mais Mulheres vai trazer orientações e recomendações muito valiosas para a gente avançar nesse sentido. Outro dado também, esse do IBGE, que traz aí um pouco de contexto para a gente, é que mesmo quando a gente acessa o espaço no mercado de trabalho, nós mulheres ganhamos menos que os homens, em torno de 20,5% a menos que os homens. Essa é a média. Mas se a gente for ver as interseccionalidades, né, as mulheres negras, por exemplo, tem outras pesquisas que mostram que as mulheres negras ganham em torno de 50% a menos que os homens. E isso é bastante preocupante e traz uma visão específica para a gente que sempre estiver falando de gênero, a gente se perguntar sobre quais mulheres ou qual mulher estamos falando, vai ser diferente a gente olhar para cada uma das interseccionalidades. Enfim, além disso, quando a gente vai olhando, vou tirar meu fone, viu, gente, porque acho que vai ser melhor com vocês. Quando a gente vai olhando para os cargos, né, os níveis hierárquicos dentro das organizações, a gente vai vendo que a participação feminina, ela diminui cada vez mais. Então, a gente tem ali, entre os cargos gerenciais, apenas 37,4% desses cargos sendo ocupados por mulheres e 62,6% deles sendo ocupados pelos homens, né? Então, existe essa diferença, esse gap nos cargos gerenciais. Inclusive, entre os CEOs, a gente vai ver que 3% apenas desses cargos são ocupados por mulheres, né? Então, quanto mais a gente sobe no nível hierárquico, mais complexo fica as mulheres acessarem esses espaços. É mesmo uma estrutura que nos tira desse lugar.
Falando em interseccionalidade, eu também trouxe aqui para vocês alguns dados de uma pesquisa bem aprofundada da FGV sobre maternidade e carreira, que fala sobre a dificuldade das mulheres retornarem ao mercado de trabalho depois da licença maternidade. Acompanhem comigo. Apenas um terço das mulheres consegue voltar ao mercado de trabalho com o fim da licença maternidade. Outros 25% vai voltar apenas nos 6 meses seguintes. E para 22% das mulheres, é praticamente impossível voltar ao mercado de trabalho devido à demanda que elas têm com os filhos. Isso mostra algo que a gente já discutiu em outros momentos também, né? Na Diversifica, a gente sempre traz essa pauta quando a gente fala de questões de gênero, que é a desigualdade na distribuição das tarefas domésticas e nos cuidados com os filhos e com as outras pessoas mais velhas da casa, enfim, que ficam muito a cargo das mulheres e impede que elas retornem para o mercado de trabalho, especificamente aqui no caso das questões aí de pós-licença maternidade. Essas mulheres que conseguem retornar ao mercado de trabalho após a licença maternidade ainda enfrentam outras dificuldades. A mesma pesquisa mostra para a gente que 50% delas não fica no mercado de trabalho nesse período de 24 meses após a licença maternidade. Então, vejam que realmente é uma estrutura muito difícil para as mulheres ingressarem e se manterem no mercado de trabalho. Meu último dado, para trazer esse contexto para vocês, fala sobre violência e assédio no mercado de trabalho, dentro do ambiente, né, de trabalho. E tem uma pesquisa do Instituto Patrícia Galvão e da Locomotiva também, bem aprofundada, eu estou destacando aqui o dado principal só, mas que eu recomendo que vocês aprofundem depois, que fala que 76% das mulheres reconhecem já ter passado por um ou mais episódios de violência e assédio no ambiente de trabalho. Então, isso mostra para a gente como que existe uma estrutura que dificulta a nossa presença nesses espaços, e é claro que é por isso e por diversas outras razões que foi instituído, né, o programa Emprega Mais Mulheres, a partir da publicação da lei número 14.547 do ano passado. E o que essa lei traz? Né? Ela institui o programa, altera algumas consolidações, algumas etapas ali da CLT, da consolidação da lei, das leis do trabalho, e tem esse objetivo de aumentar a inserção de mulheres e garantir uma manutenção dessas mulheres nos espaços de trabalho, nas empresas e assim por diante. Bom, e aqui eu quero compartilhar um pouquinho com vocês de quais são as medidas, né, propostas na lei, o que é obrigatório, o que não é, para qual tipo de organização que isso se aplica, como que deve ser aplicado e assim por diante. Então, no geralzão das medidas, né, que essa lei propõe. A primeira delas é o apoio à parentalidade na primeira infância. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso já, tá? Depois, a lei também traz o incentivo à qualificação de mulheres em áreas estratégicas para a sua ascensão profissional. Não é em qualquer área, isso também é bem interessante a gente observar. A lei também propõe o apoio ao retorno ao trabalho das mulheres após o término da licença maternidade, né? Veja que eu trouxe alguns dados para vocês, e a lei atua nesse sentido. Também propõe o reconhecimento de boas práticas de empresas que estão atuando, né, na promoção pela empregabilidade das mulheres. Tem uma proposta muito forte de ações para prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência contra a mulher no ambiente de trabalho. Também cita o estímulo ao microcrédito para as mulheres e cita a equiparação salarial entre homens e mulheres. Lá no fim, nas disposições finais da lei, né, vocês devem saber, né, que agora, recentemente, em 2023, uma outra lei foi promulgada para garantir a equiparação salarial entre homens e mulheres. Essa segunda lei reforça o que já estava sendo tratado aqui na Lei Emprega Mais Mulheres, mas traz medidas mais específicas. Então, em um outro momento, vale a pena olhar essas duas leis e comparar, tá, gente? A lei mais atual é a 14.611, mas na Emprega Mais Mulheres já tinha essa citação nas disposições finais da lei. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão mandando no chat, que a Samara vai anotar aí para a gente bater um papo no final, tá bom? Bom, e aí quem que precisa se adaptar à lei? É para todas as empresas? Para quem que é? Enfim, o que é obrigatório, o que não é? E aí eu já trago essa informação para vocês. As empresas com CIPA têm obrigatoriedade
nas condutas de combate ao assédio sexual e nas alterações do programa Empresa Cidadã. E quem são as empresas com CIPA? Empresas com 20 ou mais funcionários. Essas têm algumas obrigatoriedades, ok? As demais medidas são facultativas, sem obrigatoriedade de implementação, e eu vou pontuar aqui para vocês quais que são obrigatórias e quais que não são. Também vale trazer para vocês que a Lei Emprega Mais Mulheres muda a nomenclatura da CIPA. Agora ela passa a se chamar Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Então eu achei, assim, pessoalmente, esse um ganho muito grande para nós mulheres, para aumentar, né, a segurança no ambiente de trabalho, para a gente trabalhar em espaços cada vez mais seguros. Bom, então agora o meu intuito é entrar um pouquinho mais nas etapas mais importantes aí, nas recomendações mais importantes da Lei Emprega Mais Mulheres, para a gente entender um pouco mais aprofundado, ok? Bom, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o apoio à parentalidade na primeira infância. E aí eu chamo a atenção para o termo parentalidade. O que isso quer dizer? Que os benefícios podem ser aplicados para mães, pais, cuidadores ou responsáveis legais. Então, é aquilo que a gente sempre fala, né? Quando a gente está falando em diversidade e inclusão, a gente está falando em construir uma sociedade melhor para todo mundo. E quando a gente puxa um grupo subrepresentado, né, para algumas ações afirmativas, a gente constrói boas práticas que podem ser ampliadas para todas as pessoas. E aqui na Lei Emprega Mais Mulheres, isso já está previsto no conceito de parentalidade. Vou só beber água um minuto. Vamos falar, então, dos benefícios. O primeiro benefício, lembrando que aqui são recomendações e não obrigatórias, ok? Para as empresas, mas são recomendações aí muito bem-vindas que podem orientar o trabalho para a equidade de gênero dentro de qualquer organização, né? Então, vamos lá. O primeiro é o benefício reembolso creche, que pode ser solicitado, né, por responsáveis por crianças menores de 6 anos. Outro benefício também que está previsto na lei são os espaços apropriados para amamentação, que as empresas com pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade precisam implementar. Elas só ficam desobrigadas de implementar esses espaços apropriados para amamentação, caso elas tenham aderido ao benefício reembolso creche. Aí as empresas não precisam mais criar esses espaços para amamentação, porque tem o reembolso creche, é a única opção para elas. Além disso, também existe uma recomendação de priorização no trabalho remoto. Para quem? Pessoas com filhos, enteados ou crianças sob guarda judicial com até 6 anos de idade ou com deficiência, e nesse caso é sem limite de idade. Isso eu também achei super bacana, né? Fica mais inclusiva ainda. Além disso, existem, né, algumas opções, alguns caminhos para flexibilização da jornada de trabalho. Então, a gente tem possibilidade do regime de tempo parcial, até o 2º ano do nascimento, adoção ou guarda judicial, a compensação por meio de banco de horas, a jornada de 12 por 36, quando a atividade permitir, antecipação de férias individuais, horários de entrada e saída flexíveis, também até o 2º ano de nascimento da criança, adoção ou guarda judicial. E tem um ponto a mais aqui, que não fala exatamente do período da primeira infância, fala sobre o apoio à mulher durante a gravidez, que eu não coloquei aqui na apresentação, mas eu trouxe como um extra para vocês, que a lei prevê até 6 faltas justificáveis para o homem, o companheiro, acompanhar a sua esposa, enfim, a sua companheira em consultas médicas durante a gestação. Isso também achei muito importante, é um convite, né, abre possibilidades aí também para que os homens estejam mais presentes e possam apoiar as mulheres nesse processo de gravidez e assim por diante. Bom, vamos passar então para a nossa próxima etapa aqui da Lei Emprega Mais Mulheres. Outro ponto que ela se debruça é sobre a qualificação de mulheres em áreas estratégicas para sua ascensão profissional. E aí, o que é possível, né, a partir da Lei Emprega Mais Mulheres? Que as mulheres que se engajem em cursos profissionais oferecidos pelo próprio empregador possa ter a suspensão temporária do seu contrato de trabalho, para que ela se dedique a esse curso, a essa formação em 100% do seu tempo,
E durante esse tempo de suspensão do contrato, ela pode receber uma bolsa de qualificação profissional, que é custeada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, inclusive, o empregador também consegue ter algum tipo de benefício aí, né, dentro desse processo de promover o curso de formação profissional para as mulheres. O empregador também pode, né, a empresa pode, a critério dela, conceder uma ajuda compensatória mensal sem natureza salarial, que é um plus, né, nessa bolsa que a mulher pode acessar. E isso quer dizer também que a ideia é dar suporte para essa mulher para que ela possa se desenvolver profissionalmente. Esse curso de qualificação profissional oferecido pela empresa deve priorizar, como eu já disse, as áreas de interesse da mulher, para que ela possa desenvolver na carreira que faça sentido, né, para os objetivos de carreira dela, ou ser focado em áreas de baixa participação feminina no mercado, por exemplo, tecnologia, ciência, inovação, também é um caminho possível. Outra coisa também interessante que eu estou trazendo aqui para vocês é que esse curso, a lei especifica como que o curso deve ser, para não ser qualquer curso, para ser um curso mais robusto, né, um curso que de fato vá melhorar a carreira da mulher, trazer possibilidades de carreira para ela. Então, esse curso deve ser oferecido com uma carga horária máxima de 20 horas semanais e ser realizado exclusivamente na modalidade não presencial, preferencialmente de forma assíncrona. Por quê? Para facilitar o acesso da mulher a este curso e fazer com que ela também não tenha outros custos, né, para poder se desenvolver e avançar na sua carreira e acessar outros espaços, né, é isso que a gente quer, melhorar aqueles dados que nós mostramos aqui no começo da palestra. Outro ponto importante, está ali meu último tópico, que é mencionado na lei, é que caso essa mulher ela seja demitida no período de 6 meses após o fim, né, do período de suspensão do seu contrato de trabalho, após a conclusão do curso, o empregador vai pagar à mulher uma multa de, no mínimo, 100% do valor do último salário. Então, quer dizer, esse benefício, além de possibilitar o desenvolvimento da mulher, ele também traz algum tipo de garantia, né, para que ela tenha mais estabilidade profissional e possa seguir desenvolvendo a sua carreira. Bom, aqui a gente vai falar sobre o apoio ao trabalho após a licença maternidade, que é uma outra parte importante aí que a lei também versa no seu texto. A primeira coisa que a gente vê aqui como possibilidade, né, até agora, tudo que eu estou falando até agora é não obrigatório, tá, gente? São possibilidades, previsões ali do que está recomendado dentro da lei e que a pessoa que está buscando o benefício solicita para a empresa e a empresa pode aderir ou não. Se ela adere, ela tem algumas vantagens. Eu já vou falar mais na frente sobre o selo que é possível da empresa requerer, depois o selo emprega mais mulheres. Mas o que é obrigatório, eu vou pontuando para vocês, já dando um spoiler, o que é obrigatório está marcado aqui com uma exclamação cor-de-rosa na minha apresentação, e eu já vou descrevendo também para vocês assim que a gente chegar nessa informação. Bom, por enquanto, como que a empresa pode apoiar o retorno da mulher aí da licença maternidade? Primeiro, possibilita a suspensão do contrato de trabalho do pai, do homem, no momento em que a mulher retorna da licença maternidade, para que ele possa acompanhar o desenvolvimento dos filhos, né, e apoiar a mulher também nesse retorno após a licença maternidade. E o mais interessante é que essa suspensão de contrato temporário ali do pai, após a licença maternidade da mulher, também possibilita que o pai acesse a mesma bolsa de qualificação que a mulher pode acessar caso o seu contrato seja suspendido, para que ela faça um curso de qualificação, ela tem acesso a uma bolsa e ela pode ter acesso a uma ajuda compensatória também, que a empresa pode oferecer para ela, e o homem, nesse caso, passa a ter esse mesmo acesso também, para que ele tenha um recurso financeiro ali para poder se ausentar, estar com os filhos, para que a mulher possa retornar à licença maternidade. E, gente, quando a gente fala de equidade de gênero, esse é um movimento mais importante, né, na verdade, esses são movimentos duplos, né, da empresa se estruturar para que ela possa receber a mulher, ter um ambiente mais inclusivo, mais seguro, e que o homem possa atuar em casa também na responsabilização
em relação aos filhos e no apoio a essa mulher que está nesse momento importante, né, na sua vida e na sua carreira. Bom, está recomendado na lei e espera-se que nesse processo a empresa faça uma divulgação ampla para os colaboradores dessa possibilidade de suspensão do contrato de trabalho nesse momento após licença maternidade, que ela também oriente os procedimentos necessários para firmar o acordo individual, como que o homem tem que fazer nesse processo, e mais, promover ações periódicas de conscientização sobre parentalidade equitativa, para conscientizar esses homens, né, da sua responsabilidade, enfim, enquanto pais, mas especialmente nesse momento, após a licença maternidade, e para incentivar que os homens adotem a medida também. Então, é um trabalho educativo que está sendo recomendado na lei, né, Emprega Mais Mulheres. E aí aqui entra um ponto que é obrigatório para todas as empresas que têm CIPA, né, vamos lembrar que tem esse recorte, e neste caso aqui, para empresas que têm CIPA e que também aderiram ao programa Empresa Cidadã. Só para trazer um pouco mais de contexto para vocês, o programa Empresa Cidadã prevê uma prorrogação da licença maternidade por 60 dias e da licença paternidade por mais 15 dias, e o que a Lei Emprega Mais Mulheres diz, né, que as empresas que têm CIPA e que também são empresas cidadã, devem dar a opção para que, enfim, o colaborador substitua a prorrogação da licença maternidade, a colaboradora, né, substitua a prorrogação da licença maternidade pela redução da jornada de trabalho em 50% do tempo, no período de 120 dias, com pagamento integral do salário. Isso é obrigatório a partir de agora, a partir de março, né, a lei entrou em vigor em março desse ano. Então, a partir de março, as mulheres que estão trabalhando em empresas que têm essa característica, CIPA, mais empresa cidadã, pode pedir essa substituição da prorrogação da licença maternidade aí pela redução da jornada de trabalho nesse período de 120 dias, sem prejuízo no seu salário. Isso achei também muito legal. Mais um ponto obrigatório para as empresas que têm CIPA e que são empresas cidadã. Vou ter que acelerar meu tempo aqui para dar tempo da gente fazer uma conversa no final. Mas vamos lá. Esses 60 dias de prorrogação da licença maternidade poderão ser compartilhados entre as pessoas responsáveis pela criança, desde que ambas as pessoas estejam empregadas em empresas que façam parte dos dois programas e que a decisão seja conjunta, né? Então, essa prorrogação de 60 dias, caso, né, a mulher opte, então, pela prorrogação, em vez da redução da jornada de trabalho, ela pode ser dividida também com seu companheiro, com a sua companheira, enfim, para que seja mais equitativa a distribuição desse trabalho, né? Então, achei também muito, muito, muito importante essas recomendações, e no caso das alterações do programa Empresa Cidadã, são possibilidades aí obrigatórias dentro das empresas que se enquadram. Bom, falando em obrigatoriedade, todo esse pacote de prevenção e combate ao assédio é obrigatório para as empresas que têm CIPA, ou seja, 20 colaboradores ou mais, tudo isso que está aqui na tela que eu vou mostrar para vocês já é obrigatório desde março deste ano. E são ações, né, para prevenção e combate ao assédio sexual. E aí eu acho que é muito importante a gente olhar para isso com bastante cuidado, porque é esse o ponto que mais preocupa as empresas agora nessa adaptação que elas precisam de fazer. Então, quais são essas adaptações? Primeiro, inclusão de regras de conduta a respeito de assédio sexual, outras formas de violência contra a mulher dentro da empresa, né, nas normas da empresa. Então, já existe um código de conduta que não tem nenhum tipo de menção a assédio sexual, precisa revisar o código de conduta. E mais do que isso, né, precisa divulgar esse conteúdo de maneira ampliada também para os colaboradores, isso está previsto na lei. Outra coisa importante também que a lei versa é sobre a criação de canal de denúncias. Mais de 20 colaboradores agora é obrigatório.
Além de ter o canal de denúncia, você também um processo para apuração de fatos, aplicação de sanções. A lei fala sobre responsáveis diretos e indiretos por atos de assédio sexual e violência, e também fala sobre garantir o anonimato de quem fez a denúncia. Então, a lei é bem completa, aqui eu estou fazendo mais um resuminho para vocês mesmos. E a gente também tem a obrigatoriedade da inclusão desse tema sobre combate ao assédio sexual nas atividades da CIPA. Então, as empresas normalmente fazem a semana da CIPA, e em vez de falar só de prevenção de acidentes, também a partir desse ano, de março desse ano, é preciso falar sobre prevenção e combate ao assédio sexual. Por fim, é exigido por lei que haja capacitação sobre assédio, violência, equidade de gênero, diversidade, no mínimo uma vez por ano. Ou mais, né, gente? Quanto mais, melhor. Mas a lei versa, no mínimo a cada 12 meses, em todos os níveis hierárquicos. Isso também é muito importante, né? As formações devem acontecer no âmbito do trabalho, né, e em formatos acessíveis e apropriados para mais efetividade das ações. A lei especifica isso, não é qualquer tipo de capacitação, não é só para um grupo de pessoas, e eu acho isso, assim, um ganho gigantesco para nós mulheres, para toda a sociedade, né, para a luta pela equidade de gênero, para as próprias organizações e para a sociedade como um todo. Bom, aqui está um pouquinho sobre o selo Emprega Mais Mulheres, que eu já citei rapidamente para vocês, é com o objetivo de reconhecer boas práticas das empresas que estão seguindo essas recomendações. Aí não basta só cumprir, né, o que é obrigatório, é importante seguir as recomendações. E o importante deixar para vocês aqui que as empresas que se habilitam para receber o selo, elas vão prestar conta anualmente quanto ao atendimento dos requisitos previstos na lei. Então, existe também uma expectativa de manutenção dessas ações. E as empresas que são de microempresas ou de pequeno porte e receberem o selo, elas vão ser beneficiadas também com linhas de crédito especiais, né, além da reputação e etc. Então, assim, né, a Lei Emprega Mais Mulheres, ela vai ter algumas ações que são obrigatórias, especificamente para empresas que têm CIPA, mas todas as empresas podem e devem implementar essas ações, e todas as empresas podem pleitear o selo Emprega Mais Mulheres também. Possíveis penalidades, né, gente? A lei prevê possíveis multas, existe o risco de dano moral, coletivo, inclusive, né, por não seguir a lei, e a perda de reputação, né, por descumprimento de direitos trabalhistas. Isso é algo que as empresas vêm se preocupando cada vez mais, não só por descumprimento dos direitos trabalhistas, que é algo, né, muito importante, mas também por não cumprir metas de equidade de gênero, ações para diversidade, e assim por diante. Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês agora. Muitíssimo obrigada. Eu acho que a gente tem algumas perguntas, possivelmente. Aqui só reforço os canais que vocês podem falar comigo em outros momentos. Tem o LinkedIn, tem o Instagram, e-mail, site. Mas eu quero ver, Samara, você está por aí, querida? Quais são as perguntas que a gente tem aqui para responder? Sim, Clara, tivemos algumas perguntas aí durante a sua apresentação. A Aline Becker, ela está perguntando aqui se o reembolso creche seria obrigatório apenas para mães. Não. O reembolso creche, ele não é obrigatório, tá, gente? Ele não entra entre as ações obrigatórias. Deixa eu só pontuar isso antes de responder exatamente a pergunta dela. As ações obrigatórias estão referenciadas nas alterações do programa Empresa Cidadã e na implementação das ações de combate ao assédio. O resto não é obrigatório, ok? Mas respondendo especificamente a pergunta, não são cuidadores, né? Aquela questão da parentalidade, então pode ser mães, pais e cuidadores com guarda legal de crianças até 6 anos. Muito bom, é incrível, assim, o que essa lei pode transformar nas organizações, né, Clara? Clara aí que é minha parceira nos programas de desenvolvimento para mulheres, a gente já está pensando em muitas ações, aguardem novidades em breve, a gente está pensando em muitas, assim, como que a gente pode desdobrar isso para, enfim, apoiar as empresas na implementação dessa lei,
E é importante dizer, né, sobre todas as questões de equiparação salarial que precisam ser cuidadas, a questão da parentalidade, que hoje ainda sobrecai muito em cima da mulher. Então, como que a gente pode apoiar as empresas a conseguirem fazer esse caminho aí, reduzindo esse gap que existe ainda de gênero no mercado, né? Sem dúvida. A Elaine Santos, ela pergunta se a lei é específica para mulheres em relações que estão em situação de relações abusivas. Não. A lei pontua em alguns pontos específicos, eu até nem trouxe esses aqui. Por exemplo, ela fala sobre a empresa incentivar as mulheres a participar de programas de formação oferecidos por outras instituições que sejam gratuitos. E aí, nesse ponto, ela faz uma recomendação, especialmente as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade ou em situação de violência, aí elas incentivam também a empresa a fazer a complementação salarial e tal, mas não há uma restrição nesse sentido. Tá, legal. E aqui tem o Acidelto, ele fala de uma situação, né? Algumas empresas dizem que a mulher não deve ter filho durante os primeiros 2 anos de trabalho, assim. Dizer isso já é uma discriminação, né? Então, assim, isso de forma alguma deveria acontecer. E aí ele pergunta, então, se essa lei abre espaço para a defesa desses casos. Queria que você comentasse um pouquinho, Clara, sobre isso. Defesa desses casos deve ser em defesa da mulher. Em defesa da mulher, isso. Eu acredito que sim, Samara. Eu acredito que essa legislação vai trazer referências para que as empresas possam entender quais são os caminhos corretos e aqueles que devem ser abandonados, né? Porque ela faz recomendações específicas. Em vez da recomendação ser mulheres não devem ter filhos e se dedicar à sua carreira, os homens precisam sair do seu ambiente de trabalho, né? Pedir a suspensão temporária do seu contrato para se responsabilizar pelos filhos, para que a mulher possa retornar. Então, não é só o direito dela ter a licença maternidade e retornar, mas é uma convocação para que os homens entrem em apoio às mulheres nesse sentido. Então, eu acredito que vai trazendo referências de boas práticas, e quando vem um caso desse de discriminação, dizendo que a mulher não deve ter filho nos 2 primeiros anos, a própria legislação, além de garantir para ela que ela pode sair de licença maternidade, ela faz uma recomendação de que, na verdade, é o homem que precisa se responsabilizar pelos filhos também. Muito bom, porque se a gente for pensar assim, isso já não é algo que a empresa deveria falar, mesmo antes da lei, né? Sim. Acho que a lei ela traz esse reforço de direitos que a gente já tinha até desde a Constituição de 88, direitos iguais, independente, né, de raça, de gênero, de sexo, de qualquer outra coisa. Então, essa lei especificamente, ela reforça várias questões, traz outras recomendações que são importantes. Então, assim, de fato, é algo que as empresas precisam se aprofundar, lembrando daquele tempo que a gente tem enorme, né, Clara? Se nada for feito, a gente vai demorar aí mais de um século para conseguir a equidade de gênero. Então, super importante essa lei, e a gente está aqui para apoiar vocês aí na implementação de ações, né? Exato. Pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês aqui no chat, ainda ficaram algumas perguntas, né? A gente não tem o tempo aí para responder todas, mas a gente vai encaminhar para a Clara. Mesmo. Então, estou à disposição. A gente quer que esse assunto renda muito, né? Porque precisa chegar até as empresas, a gente precisa implementar essa lei e trazer esse respiro aí, né? Dividir essas responsabilidades para a gente alcançar a equidade de gênero.